mas foi deixando a sua natureza pecaminosa prevalecer e se tornou sua igreja carnal. E dentro da igreja de Coríntios havia 3 ações da natureza pecaminosa. Havia 2 obras da carne e uma semelhante a ela: a inveja, uma obra da carne; a contenda, uma semelhante obra da carne. E se você for ver lá, não está listada nas 16 obras da carne, a contenda não está lá, mas Paulo deixou bem claro as semelhantes a elas. Então a contenda é semelhante à obra da carne, e a outra obra da carne é a dissensão. Nós começamos falando um pouco sobre a conduta da igreja. Nós falamos sobre o primeiro ponto dela ser carnal, sobre a inveja. Nós continuamos falando, fomos lá em Provérbios, sobre a podridão dos ossos. Falamos também sobre o significado, e hoje nós vamos dar continuidade sobre a igreja de Corinto na sua carnalidade, uma obra da carne que não era específica, mas sim a semelhante a ela, chamada contendas, ou contendas que seja. Então a igreja de Corinto, ela foi se deixando pela sua natureza, e foi dentro dela criando contenda entre os irmãos. E hoje não é diferente. Infelizmente, nós temos que falar isto. Não era nossa vontade falar isto, porque nós somos uma família em Cristo, nós somos irmãos em Cristo, mas a nossa natureza está impregnada em nós, e depende de cada um de nós buscar o fruto do Espírito Santo, para que a carne não venha prevalecer. Paulo vai dizer: mortificai vosso membro que está na terra. Então Paulo vai dar direções para que nós venhamos vencer o domínio da nossa carne pelo poder e a graça do Espírito Santo. Mas infelizmente não foi só com a igreja de Corinto, mas também nos dias de hoje acontece no nosso meio. Você consegue olhar para o seu irmão, olhar bem para ele e dizer assim: meu irmão, eu não queria isso, mas por eu não buscar o suficiente, a minha carne ainda quer me dominar. Porque não era para existir isso no nosso meio como igreja. Era para as pessoas de fora verem a nossa conduta dentro e querer entrar aqui dentro e ver união. Eu sei que a igreja em si, ela não vai ser perfeita na sua natureza pecaminosa, mas quando nós buscamos a pessoa do Senhor Jesus e pedimos para o Espírito Santo manifestar este fruto dentro de nós, as coisas começam a mudar em nossas vidas, não só na igreja, mas principalmente dentro do nosso lar. Porque o inimigo ele tem se andado no meio da igreja. O inimigo não vai se andar quem está fora do reino de Deus. Ele vai querer tirar quem está dentro do reino. E quem está dentro do reino é você. Deus nos libertou, Deus nos salvou. Porém, não podemos deixar que a nossa natureza venha nos conduzir ao caminho da perdição. Porque muitas vezes nós se preocupamos com o inimigo de nossas almas, e nós temos um inimigo que está impregnado em nós, que é a nossa natureza pecaminosa. O porém é que nós precisamos entender que, ao decorrer do ensinamento, você vai entender que estas obras, 2 obras é semelhante a ela tem raízes que muita gente não entende. A gente olha: mas eu não tenho contenda, mas na contenda tem raízes. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Enquanto você abre em Filipenses capítulo 2, versículo 3, eu quero trazer o significado de contenda, que significa discussão calorosa, briga, conflito ou desentendimento causado por orgulho, inveja ou falta de amor. Olha só o que gera a contenda: orgulho, a falta de amor. E muitas
Porque senão, mas eu amo. Vamos ver. Ah, não sou orgulhoso, mas tem contenda. E as raízes da contenda é a falta de amor e o orgulho. Porque quem é orgulhoso, ele nunca vai ser humilde. E quem não é humilde, ele vai gerar contenda. Pare para meditar nisto. Porque muitas vezes nós entramos em conflito com pessoas. Porque a gente não consegue ceder. Se ele for bicudo, eu também for. Se ele me tratar assim, eu também trato assim. Se pisar no meu pé, eu também piso no teu pé. Se tu falar alto, eu falo alto também. Se tu gritar, eu grito. Se tu brigar, eu brigo. Isso gera contenda. E era o que estava gerando dentro da igreja de Coríntios. E quando isto vai gerando e se manifestando, a tendência é a matemática lógica. A gente vai perdendo a espiritualidade. A graça ela vai diminuindo porque a carne ela tem o poder de abafar a graça em nossas vidas. Porque quando nós reconhecemos quem nós somos, a graça se manifesta. Como? Pela humildade. A humildade faz nós reconhecermos quem nós somos. E muitas vezes a gente não quer aceitar quem nós somos. Muitas vezes alguém pode dizer, mas tu é orgulhoso. E eu orgulhoso não sou. Mas qualquer coisinha eu entrei contente. Falta de amor. Quem encontrou Filipenses 2:3, diga amém. Nada façais por quem? Ou por vão, mas por humildade. Cada um considere os outros o que, irmãos? Superiores a si mesmo. É a palavra de Deus que está dizendo para mim e para você. Nada façais por contenda. O que Paulo está dizendo à igreja de Filipenses? Olha, não façam nada por contenda, porque vai gerar contenda por causa do orgulho, por causa da falta de amor, ou por vanglória. Eu vou já dizer para você o que significa vanglória. Então Paulo ele chega para esta igreja, como ele falou para a igreja de Corinto, para que ela não viesse ter contenda, lá em 1 Coríntios 3:3. Paulo estava falando aquele versículo exatamente para a igreja de Corinto entender que ela estava vivendo daquele jeito. A exortação da palavra de Deus vem para mostrar quem nós somos. Não é para nos condenar, mas é para nos libertar. E nós precisamos de libertação. O crente que disser que não precisa de libertação, ele já está com orgulho. Porque nós estamos num processo de santificação. E o processo de santificação é um processo de libertação. Se tornar mais santo a cada dia. Como imagem de Cristo. Andar como Cristo andou. Viver como Cristo viveu. Então Paulo estava falando para a igreja que ela estava enfraquecendo espiritualmente. Por quê? Por causa das contendas. Aí Paulo vai e diz: considera o teu irmão superior a ti mesmo. Isso aqui é muito forte, irmãos. Na Bíblia, a contenda é semelhante à obra da carne, ou seja, a natureza humana sem domínio do Espírito Santo. Você ouviu falar aquela pessoa que ela diz assim: eu sou cheio do Espírito, mas qualquer coisinha faz contenda. Você ouviu falar que muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente é santo, mas em casa, no trabalho, a gente perde toda a santidade. Mas nós temos que ser santos em todo lugar. Estamos num processo de transformação, mas não é transformação da nossa carne,
transformação do nosso entendimento. Então a igreja de Corinto estava declinando, ela estava perdendo a graça, ela estava perdendo o mover do Espírito na vida dela, estava perdendo a direção do Espírito por causa da sua carnalidade, por causa das contendas. Olha só, irmãos, espiritualmente brigar indica que o coração está dominado por orgulho. Todos nós passamos por isso. Quem disser que nunca foi orgulhoso já está mentindo, porque é da carne. E o orgulho, irmãos, não é coisas altas. Você pode ver que orgulho aqui está falando de contenda, briga, conflito, discussão. E muitas vezes a gente não para entender. Por isso que eu sempre digo, não se conforme com a sua vida espiritual. Esteja sempre procurando ser melhor, mas não pelas suas próprias forças, nem pelas minhas próprias forças, mas pelo poder e a graça do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo. Deixa Ele te convencer, deixa Ele te convencer quem você é, porque quando Ele nos convence de quem nós somos, nós colocamos diante de Deus quem nós somos. Mas enquanto nós não aceitamos quem nós somos, a nossa carne está prevalecendo. É fácil? É não. Você vê alguém lhe confrontando e você não poder confrontar. Como se diz, engolir atravessado. Mas através disso você evita muita coisa. Por quê? Porque você vai ser espiritual. É onde as pessoas não vão conseguir te discernir, porque elas vão ver as pessoas falando, entrando em contenda com você e você não fazendo nada. Jesus, ele disse: me injuriaram, mas não injuriei ninguém, me perseguiram, mas não persegui ninguém. Por quê? Porque Jesus estava dominado pelo Espírito Santo, e nós precisamos ser assim. Eu estou lutando para ser assim. Por quê? Porque eu preciso fazer diferença, principalmente dentro do meu lar. É fácil? Não. Por isso que tem que se humilhar debaixo da mão potente de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Como é que Ele vai nos exaltar? As pessoas vendo Ele em nossas vidas. Eu estou vendo a irmã Hilda por ali, é ela? Eita, bem abençoada. Que bênção só estar aqui. Você está entendendo? Diga amém. Então, espiritualmente brigar indica que o coração está dominado pelo orgulho, ira ou falta de perdão, e não pelo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, versículo 22 a 23. Por outro lado, existe a briga espiritual santa. Quem é que sabia disso? Existe uma briga espiritual santa. Qual é? Que não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. A nossa luta, a nossa briga não é contra carne e sangue, mas nós temos facilidade. Nós precisamos entender o que Cristo quer conosco na terra. Imagina você fazendo a diferença no meio da sociedade, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Imagina esses adolescentes sendo tomados pelo Espírito e fazendo a diferença onde eles
o jovem, nós. As pessoas vão olhar para nós e ver diferente. Não porque carregamos a Bíblia, não porque dizemos que somos crentes, não por causa simplesmente das nossas vestes, mas por causa das nossas atitudes, daquilo que praticamos. Olha só, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades. Efésios 6, versículo 12. Aqui a briga, olha só, dentro da contenda, a raiz chamada briga. Olha onde está puxando, olha como é que é a nossa natureza. Ah, eu não contendo com ninguém, mas briga, é contenda. Ah, eu não contendo com ninguém, mas eu sou orgulhoso. Amém, está contendo. Ah, eu não contendo com ninguém, mas está faltando amor. A igreja de Corinto estava vivendo isso. Se eu e você não nos unirmos, como é que nós vamos vencer? Olha para o teu irmão, por favor, se você quiser, olha para esse teu irmão. Ele faz parte do mesmo reino que você faz. O reino que ele vive é o mesmo que tu vive. O mesmo Jesus que ele serve é o mesmo que tu serve. O mesmo Espírito que está nele é o mesmo que está em você. Nós precisamos mudar essa situação no nosso meio. Você sabia que muitas vezes, quando nós sorrimos para alguém e nós batemos no ombro de alguém, mas a gente não consegue ficar perto dessa pessoa, a gente não consegue ficar perto dessa pessoa, sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Porque se eu tiver uma indiferença com alguém, eu tenho que buscar em Deus, porque o problema está em mim. Se não estiver em mim, é sinal que eu estou bem com aquela pessoa. Ela pode não estar bem comigo, mas eu estou bem com ela. Mas a partir do momento que eu não me sinto bem perto desta pessoa, sabe qual é a nossa desculpa? O Espírito não testificou. O meu Espírito não se deu para o Espírito desta irmã, deste irmão. Onde esta pessoa chega, que eu chego, dá um negócio ruim. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, a Bíblia diz: onde a luz está, as trevas têm que bater em retirada. Não é a luz que sai, a treva que tem que sair. E muitas vezes a gente não entende, não é a pessoa que vai sair, às vezes é o Espírito que está naquela pessoa que tem que sair daquele corpo, porque a luz vai expulsando as trevas. Nós temos que chegar no ambiente, influenciar o ambiente, não o ambiente nos influenciar. Porque nós somos luz. A igreja de Corinto deixou de ser luz para virar treva. E nós fomos chamados para brilhar como astros da luz. Porque nós servimos o Pai das luzes. É Ele que faz nós brilharmos no meio da escuridão. Se lá na tua casa está difícil, você é luz. Se aonde você trabalha está difícil, você é luz. Se aonde você está, você é luz. Você que tem que influenciar o ambiente com a luz do Espírito Santo em você. Não as trevas de influenciar o ponto de tu fugir. Não, é ela que tem que fugir. E você ganhar aquela vida para Jesus. E às vezes a gente não consegue lidar nem com nós mesmos dentro da casa de Deus.
da paz do Senhor porque é obrigado, sorrir porque é o jeito, mas Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo a nossa hipocrisia, Jesus está vendo a nossa falta de verdade. Eu preciso mexer com você, para você entender que você não é qualquer um. Você é embaixador de Cristo na terra. Você é igreja de Cristo ressurreto na terra. Como é que eu posso, irmão, se eu não consigo influenciar nem o da minha casa, eu vou influenciar o de fora? Como? Se eu sou carnal, contendeiro dentro da minha casa, como é que eu vou influenciar os fora? Isso diante de Deus é hipocrisia. Então preciso reconhecer quem eu sou, orgulhoso, ao ponto de assumir quem eu sou. E a igreja de Corinto estava vivendo assim. Briga como sinal de divisão. Quando há brigas entre irmãos na fé, isso mostra que o inimigo conseguiu semear divisão. Quando há briga entre nós, contenda entre nós, indiferença entre nós, conflito entre nós, disputa entre nós, o inimigo conseguiu semear divisão entre nós. E às vezes diz assim: aquele irmão é do capiroto, aquele irmão está endemoniado. Às vezes nem é, irmão, é a carne do irmão que está inflamada. Nós precisamos aprender isto. É fácil? Não é pela nossa capacidade, é pelo Espírito em nós. Porque se fosse por nós, dá vontade de esgarrar, dá rumor. Mas pelo Espírito não, irmão, é amor, é humildade. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 12, 25. Mateus capítulo 12, versículo 25. Olha o que aqui o Senhor, Ele vai falar, palavra de Jesus, 12, 25, de Mateus. Olha o que o Senhor fala. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou aí Mateus 12, 25? Olha o que diz a palavra do Senhor. 12, 25 de Mateus. Jesus, porém, não é assim que está aí? Conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é o que, irmãos? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não o que, irmãos? O próprio Jesus estava ensinando isto aos discípulos, à multidão e até aos fariseus. Jesus dizendo que se há divisão nisto, não vai subsistir. Nós somos membros do corpo de Cristo, sim ou não? Imagine você se apartando do corpo. Vai dar problema no corpo. Vai dar problema no corpo. Mas por quê? Porque foi dividido. Foi dividido. Glória a Deus. Foi dividido. Reajuste. É assim mesmo. Primeira noite é desse jeito. Você está entendendo? Não pode existir
nosso meio isto. Sabe o que às vezes me entristece? É como um ensinamento desse, quando pensa que não tem irmão em contenda. Você sabe que tem irmão que não consegue trabalhar com o irmão na obra, porque não tem paciência, porque não sabe lidar com o irmão. Cada um de vocês tem um temperamento diferente. Cada um de nós tem um pensamento diferente. Temos ideias diferentes. Temos atitude diferente. Sabe o que está faltando em nós? Eu posso ser bem sincero com vocês: humildade. Muitas vezes nós queremos que a pessoa seja igual a nós, não vai ser nunca, irmão. Vai ter pessoas que você vai ter mais paciência do que com as outras. Vai ter pessoa que ela se acorda com um mundo, que ela não te dá nem bom dia. Imagine o Pai do Senhor, mas você vai ter que saber tratar essa pessoa. Vai ter um irmão que vai entrar pela porta com problema, irmão, com luta que nem eu e você sabe, mas só Deus sabe. E às vezes qualquer pessoa não sorri, que já faz diferença. Aprenda a lidar com esse irmão. Converse com ele, tem que se aproximar dele. Ele faz parte do mesmo reino. O problema, sabe o que é, irmão? Você não conseguimos lidar. Não temos paciência para ouvir. E nós queremos que as pessoas parem para ouvir nós. Mas a gente não dá ouvido para as pessoas falarem. Isso é sério demais para nós. Olha só, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. No hebraico, contenda significa brigar, disputar, contender, entrar em conflito. Pode se referir tanto a discussões verbais quanto a conflitos contínuos entre pessoas ou grupos. Eu tenho aprendido muito aonde Deus ele tem me permitido chegar. A gente olha o pastor presidente, a gente olha para o pastor de regional, a gente olha para o dirigente, a gente olha para o irmão que tem um cargo, uma função, líder de departamento, um coordenador. A gente acha que é coisa simples. Mas quando a gente vai ver, quando a gente entra na situação, a gente vai ver que não é aquilo que a gente achava. Nós, como líder, queremos que o nosso liderado esteja conosco, sim ou não? Sim ou não? Mas quando a gente é liderado, a gente não quer participar. Mas quando a gente é líder, a gente quer que as pessoas participem. Olha para o teu irmão e diz: irmão, infelizmente, plantou, colheu. Deus uma hora vai te colocar numa posição, irmão. Você sabia que quando nós não temos compromisso com as coisas de Deus, isso é carnalidade. Isso vai gerar contenda, vai gerar conflito. Mas quando a gente está num cargo ou numa função, a gente quer que as pessoas estejam lá, quer que as pessoas participem. Como é que vai andar a obra desse jeito? Você já parou para olhar para o teu líder aqui dentro da igreja, da congregação do CM1, que é a cidade Nova Mundo? Às vezes ele conta com a tua presença e tu não vem. Cuidado, na hora Deus vai te colocar numa posição que vai passar pela mesma situação. Só assim eu e você vamos enxergar a realidade. É desse jeito. Aí fica gerando o quê? Contenda. Por quê? Ah não, porque eu não gosto. Ah, não gosto do jeito que eles vão trabalhar. Irmão,
nossa, eu não gosto daquele irmão. Você sabia que pessoas assim, elas não vão herdar o reino dos céus? Porque elas estão na prática da carne. Quem pratica essas obras, elas não herdarão o reino de Deus. Deus não vai mudar a palavra por causa de líder. Deus não vai mudar a palavra dele porque alguém ensina de forma errada. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. Se ela diz que é assim, acabou, ela é assim. Ou é assim, sim ou não. Se passar disso é procedência maligna. Então nós precisamos entender como igreja. Olha só, a resposta branca desvia o furor, mas a palavra dura suscita a contenda. Provérbios 15:1. Aqui contenda mostra o resultado de uma atitude orgulhosa e impaciente. Vamos parar para meditar nisto. Irmão, se nós guardarmos isto no nosso coração e botarmos em prática, como a Jaqueline estava orando aqui após a leitura da palavra, nós vamos ter mudanças. Nós vamos mudar para melhor. Você sabia que tem crente, que eu não vou dizer que nem ora, mas ele fica rezando para o irmão sair da congregação. Se aquele irmão fosse para outro lugar, aqui teria mais paz. Se aquele irmão fosse para outra congregação, acho que aqui ia crescer mais. Eu e você estamos unidos no mesmo reino. Mas pastor, me prova isso, me prova. Paulo vai dizer que os irmãos colocavam irmão na justiça. Paulo diz que irmão contra irmão não colocava na justiça por coisas triviais, por coisas banais, ia para juízes injustos. Aí Paulo vai lá e escreve: rapaz, não tem um aqui que julgue a causa de vocês, não tem um que tenha sabedoria suficiente para julgar a causa de vocês. No meio de vocês, vocês têm que ir botar irmão contra irmão no mesmo lugar, para juízes injustos julgar a causa de vocês. O que é que Paulo está dizendo? Resolve o problema em casa. É o que a gente mais vê no dia de hoje. Irmão contra irmão. Quem está entendendo? Vai dar certo. O sentido espiritual de contenda. A contenda é o oposto da paz. Irmão contendeiro nunca tem paz. Ele não tem paz e dá trigo nos outros. Meu irmão, você quer ver um cabo atribulado, é o contendeiro. Ele não tem paz não, irmão. Ainda quer tirar a paz dos outros. Contendeiro. A contenda é o oposto da paz e da unidade que o Espírito Santo produz. Você está entendendo que no nosso meio aqui na cidade de Nova Rússia está tendo essa prática? Mas por que o senhor está falando isso? Porque está faltando unidade. Nós não estamos abraçando a causa de Cristo. Nós estamos abraçando aquilo que a gente quer. O reino é um só. Por isso que Paulo está dizendo lá também, na igreja de Corinto: ó, você diz que é de Paulo, outro de Cefas, de Apolo, outro de Cristo. Foi Paulo que foi crucificado por vós. Que bom que está chovendo. Esse é o melhor diácono da igreja.
duvido o trem sair antes do horário. Quem está entendendo, amém? Então nós precisamos aprender isso como igreja. Irmão, nós precisamos lançar isso por terra no nosso meio. Nós temos que procurar este amor que vem do fruto do Espírito. Verdadeiramente, irmão, não dá para te viver em disfarce. Jesus está vindo no nosso coração. Ele fala lá em Mateus 12:25. Eu conheço o coração de vocês. Eu sei o que procede do coração de vocês. Irmão, nós não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser verdadeiros entre nós. Porque só assim vai ter mudança no nosso meio. Só assim o Espírito Santo vai ter liberdade de trabalhar nas nossas vidas. Só assim esta obra vai crescer para a glória de Deus. Mas, irmão, enquanto tiver isso no nosso meio, o Espírito Santo não vai ter liberdade de trabalhar. Aí nós ficamos inventando, nós ficamos forçando o Espírito. O Espírito precisa de liberdade. E só vai encontrar liberdade quem é humilde. Quem é humilde, ele encontra liberdade para trabalhar. Olha só, irmãos, outras raízes. Veio a briga, veio conflito, isso tudo dentro da contenda. Veio orgulho, falta de amor, falta de unidade. Onde há contenda, há egoísmo. Egoísmo. Olha um monte de semelhança, semelhante a obras da carne. Às vezes diz assim: ah, minha carne, eu sou tão bom, que por nada, só somos bons se for o Espírito. Porque o que tem de mazela da carne impregnada em nós não é brincadeira, não, irmãos. Está tudo em mim e você. Agora vamos ver quem está dominando, quem está prevalecendo. É o Espírito ou a carne? É a carne ou é o Espírito? Isso é que a gente tem que se examinar. Isso é individual. Irmão, Senhor, vou abrir um propósito de jejum. Eu vou jejuar pelo meu irmão. Conversa, não dá certo não. Cada um vai fazer o seu papel. O jejum a gente faz para Deus intervir em prol de pessoas. Para mortificar a carne é individual. Não vai. Senhor Jesus, eu vou orar no lugar do meu irmão. Vai de conta que ele que está orando. Conversa, não vai dar certo não. Senhor, eu estou com tanta dó do meu irmão que eu vou ler por ele, vou estudar por ele, aí só aplica nele. Não. É individual. É individual. Irmão, se nós nos colocarmos na posição, ou a carne ela é mortificada, ou a carne bate fora. Porque a carne ela é inimizade contra Deus. Ela não tem amizade a nossa carne com Deus. O Tiago fala sobre isso. Para nós encerrarmos. Então, onde há contenda, há egoísmo, inveja, falta de humildade. Por isso, Paulo repreendeu os coríntios por viver em contendas. 1 Coríntios 3:3. A outra quarta-feira, se assim for a vontade de Deus, vai apertar mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre dissensões. É algo que está sendo mais forte no meio da igreja. Ou nós somos crentes para ir para o céu, ou não somos crentes. Nós precisamos aprender isso.
na rua, glória a Deus. Eu digo, meu Deus, será que o Espírito Santo está falando na igreja? Glória a Deus. Mas hoje eu entendi que o Espírito Santo está trabalhando na igreja. É Ele que faz acontecer, não sou eu. Não é pelo meu impulso, é pela palavra de Deus. Eu não trabalho no movimento humano, eu trabalho pelo poder do Espírito trabalhando na vida da igreja, e é através da palavra. Olha para o teu irmão e diz: irmão, em nome de Jesus, guarda esta palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: pratica ela, porque se tu não praticar, tu vai ser igual. O pessoal tem um negócio hoje, que na época de Jesus foi o que mais Jesus falou para os fariseus. Foi o que mais Jesus falou. Os doutores da lei. Nós precisamos, como igreja, ser confrontados, despertados a viver uma vida que agrada a Deus. Hoje em dia não dá mais para viver de oba-oba. Hoje em dia dá para viver do mover do poder do Espírito na vida da igreja. Isso é que nós precisamos deste poder, desta graça capacitada em nossas vidas. Amém, irmãos? Quiser